Olá, caro docente da matéria Direito Internacional Público e Privado. Meu nome é José Januário Félix Neto e vou expor a análise do julgamento do italiano Cesare Battisti, que cometeu vários delitos na década de 70 na Itália, fugiu por vários países da Europa, vindo se radicar de forma ilegal no Brasil. A nação italiana solicitou no Supremo Tribunal Federal a sua extradição. Então nós vamos analisar esse julgado, o qual demandou muito desgaste político na época, vindo a estremecer as relações entre as duas nações. Vamos ao vídeo. O caso Cesare Battisti ganhou repercussão internacional, sendo ele condenado pela Justiça da Itália em 1993 à prisão perpétua pelo cometimento de 4 homicídios no final dos anos 70. O processo correu à revelia, haja vista que o acusado encontrava-se refugiado na França depois do referido julgamento e fugiu para o México e em seguida para o Brasil. Em março de 2007, já no Rio de Janeiro, ele foi preso. Diante do ocorrido, Battisti solicitou refúgio político ao CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. Primeiramente, o pedido foi negado, mas em janeiro de 2009, o ministro da Justiça à época, Tasso Genro, concedeu em grau de recurso refúgio político pelo italiano. O argumento foi o de que ele não teve respeitado o direito à ampla defesa no processo que o condenou e registrou de forma expressa que nenhum dos impedimentos legais à concessão de refúgio estavam presentes. Com a concessão do refúgio, e devido ao argumento de Tasso Genro, se deu uma crise diplomática entre Brasil e Itália. Desde então, o governo italiano investia na extradição de Battisti. José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas do país, divulgou parecer em que considerava legal a concessão pelo governo brasileiro do refúgio político a Battisti. Afirmava haver sinais de falhas e perseguições no julgamento feito pela Itália. Ressaltou ainda que o presidente da República não poderia entregá-lo ao governo italiano mesmo que o Supremo Tribunal Federal autorizasse a extradição. Esse parecer, a pedido da Ordem dos Advogados, foi de suma importância para a defesa dos interesses de Cesare Battisti. A referida extradição foi julgada definitivamente na sessão plenária de 16 de dezembro de 2009, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal definiu que a decisão final do processo de extradição seria do chefe de extradição formulado pelo governo da Itália. No entanto, deixou assentado que essa decisão não vinculava os atos do presidente da República. A decisão final da Corte foi publicada no dia 16 de abril de 2010 e transitou em julgado no dia 23 de abril do mesmo ano. No entanto, o presidente da República não tomou de imediato qualquer decisão referente à extradição de Cesare Battisti, justificando essa cautela inicial com a necessidade de análise mais profunda e detida da decisão do STF e dos termos do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália. No dia 31 de dezembro de 2010, o chefe do Executivo decidiu negar o pedido de extradição do nacional italiano Cesare Battisti, formulado pelo governo da Itália nos autos do processo administrativo, com base na letra F do número 1 do artigo 3º do Tratado de Extradição celebrado entre Brasil e Itália. Fundamentou que existiam ponderáveis razões para se supor que o extraditando seja submetido a agravamento de sua situação por motivo de condição pessoal, dado seu passado marcado por atividade política de intensidade relevante. Contra essa decisão do presidente da República, que negou o pedido de extradição do nacional italiano, foi ajuizada em 4 de fevereiro de 2011 pela República Italiana reclamação no STF, número 11.243. O Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 3, decidiu no dia 8 de junho de 2011 a favor da soltura de Cesare Battisti. A maioria dos ministros, olvidando-se do direito internacional, entenderam que a decisão do ex-presidente da República, Lula, de negar a extradição de Battisti era um ato de soberania nacional, que não poderia ser revisto pelo STF, por se tratar de uma verdadeira razão de Estado, um ato político caracterizado pela mais ampla discricionariedade.
Por sua vez, os ministros Gilmar Mendes, relator do processo à época, e Helen Grace e César Peluso votaram no sentido de cassar o ato do ex-presidente da República e determinar o envio de Cesare Battisti para a Itália. Segundo o relator, os argumentos utilizados pelo ex-presidente da República, Lula, para fundamentar seu ato foram rechaçados pelo STF em novembro de 2009. Assim sendo, restava ao Estado brasileiro, considerados os parâmetros objetivamente estabelecidos no acordo que deferiu a extradição e em razão da imperiosa necessidade de se cumprir os termos do tratado celebrado, realizar a entrega do extraditando. Trecho do voto do ministro. Ressaltou o relator que o presidente da República deveria fundamentar a recusa da extradição em fatos verdadeiros, efetivos e atuais. Portanto, levando-se em consideração a decisão inicial do Supremo, o fundamento do ato concessivo de refúgio e da decisão de recusa da extradição, verificava-se que esta última decisão não trouxe elemento diverso a ser considerado. O Supremo Tribunal Federal, em sua primeira decisão, já havia afastado a possibilidade de refúgio político, pois considerava os delitos praticados pelo extraditando como crimes comuns. Nesta oportunidade, concluiu que o ato concessivo de refúgio não era discricionário, mas vinculado às hipóteses previstas na legislação de regência. Portanto, não é ato meramente político. Assim sendo, deferiu o pleito extradicional. Desse modo, não é cabível reiterar a argumentação do ato concessivo de refúgio para agora recusar a extradição, haja vista que em nada inovou em relação ao debate travado anteriormente. Portanto, concluiu o ministro Gilmar Mendes em seu voto que subsistem as razões expendidas pelo STF quando negou qualquer tipo de perseguição política a Cesare Battisti ou agravamento de sua situação pessoal e invalidou o refúgio que lhe fora concedido. Nesse diapasão, pautado nos princípios de direito internacional acerca da extradição, os quais limitam a discricionariedade e que devem coexistir com os princípios do direito interno, e, se for o caso, sobrepô-los, verificou-se que o Estado não poderia alegar escusa fundada em direito interno para descumprir suas obrigações internacionais, de acordo com o artigo 27 da Convenção de Haia sobre Direito dos Tratados. Lei do Refúgio é o instituto que regula no Brasil a extradição. Lei 9.474/97. Lá se prevê seu cabimento para as seguintes hipóteses. Artigo 34. Inciso 1. Devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Inciso 2. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes tinha sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. Inciso 3. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Cesare Battisti não se enquadrava em quaisquer dessas situações, motivo pelo qual, em decisão de caráter técnico, o CONARE rejeitou o pleito de refugiado. Mas, na época, por razões ideológicas, com base no inciso 1, citado anteriormente, isto é, alegando que haveria fundado temor de perseguição política a Cesare Battisti na Itália, o governo brasileiro assim concedeu. Com o reconhecimento de status de refugiado, restaria inviabilizada a extradição. O caráter comum, não político, dos crimes cometidos por Cesare Battisti. A Constituição afirma que crimes políticos são impassíveis de extradição. Contudo, a Constituição não define o que são crimes políticos, cabendo ao STF examinar, no caso concreto, se está ou não diante de um delito dessa natureza. O que se entende, consoante expressa a disposição legal, é que se veda a extradição apenas dos delitos chamados puramente políticos, como crimes de opinião em países autoritários ou atos praticados em resistência a regimes tirânicos. Todavia,
quando o delito é o que chamamos de crime misto, ou seja, um crime preponderantemente comum, ainda que com motivação remotamente política, não fica vedada a extradição. Com efeito, o estatuto que trata do Instituto deixa claro que não se veda a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. É o que ocorreu no caso Cesare Battisti, em que os delitos imputados, múltiplos homicídios brutais e qualificados contra pessoas comuns, fora do contexto imediato de resistência a qualquer regime tirânico, são crimes primordialmente comuns, os quais autorizam a extradição. Ao julgar que cabe ao presidente decidir sobre a entrega ou não do extraditando após a autorização do STF, aquela corte à época afirmou que o juízo referentemente ao pedido extradicional é conferido ao presidente da República, com apoio em juízo discricionário de caráter eminentemente político, fundado em razões de oportunidade, de conveniência e de utilidade, na condição de chefe de Estado. Esse foi o voto na época do relator, o ministro Celso de Mello. Pois bem, juridicamente, o ato discricionário é aquele que depende de um juízo de mérito, de modo que o mesmíssimo ato recusado no momento, por ser então reputado inoportuno ou inconveniente, poderá mais tarde ser praticado por um juiz em sentido contrário. Em resumo, a extradição sempre terá fundamentação jurídica legal, mas seu conteúdo terá efeito politicamente, internamente e externamente.